Barba ensopada de sangue, primeira parte, capítulo 4. As noites frias torturam o verão com uma morte lenta. Dália apoia a xícara de café com leite nas pernas esticadas sobre o sofazinho de lona da sala do apartamento térreo, vendo pela janela a superfície cristalizada de um mar indolente que dá a impressão de estar estalando as costas como eles e esperando que o sol suba para aquecê-lo. Ele está sentado no sofá de tecido que fica encostado na parede oposta. Mas a sala é tão pequena que eles poderiam se tocar se esticassem as mãos. Observa os cabelos crespos de Dália, o perfil de traços delicados para um rosto grande, a crista do lábio superior arrebitado em contraluz. Desfruta em silêncio o prazer de ter por perto uma mulher tão bonita. Mapeia as circunstâncias que a puseram ali como se fossem obra sua. Crianças nativas passam rindo e gritando em frente à janela, descalças de roupa de banho, eufóricas, arrastando pedaços de pau e varas de pesca rústicas, carregando pacotes de bolacha e baldes de plástico colorido, espiando sem vergonha o interior do apartamento. O céu está azul, mas de alguma forma dá para saber que vai chover. Semanas em Garopaba já lhe permitem fazer esse tipo de leitura meteorológica intuitiva, a partir de sinais que ainda nem saberia nomear. A direção do vento, a umidade dentro de casa, o comportamento dos pássaros, o ruído de fundo do oceano. Dália liga com o dedão do pé a pequena televisão de Dona Cecina, que fica em cima da cômoda, perto da janela, dizendo que quer assistir aos desenhos animados da programação matinal. Quem aparece na tela é a Ana Maria Braga, e ele avisa que a televisão apagará sozinha dentro de 1 minuto, no máximo, o que de fato acontece. Está assim desde a 2ª semana no apartamento, e Dona Cecina explicou que é defeito comum provocado pela mesma marisia que já começa a enferrujar a faca de churrasco de estimação que ganhou de presente do pai e a recobrir todas as superfícies com uma película azeitada que corrói metais de todo tipo com velocidade alarmante, por mais que se tomem medidas para protegê-los. A porta está aberta e ele escuta lá fora os passos firmes de Beta, as unhas crescidas da cachorra raspando o cimento da entrada e depois a cerâmica bege do piso da sala. Estala os dedos, solta um pequeno assovio e a chama, tudo quase ao mesmo tempo, pois não se sabe exatamente como ela prefere ser chamada agora, que já não dispõe dos gestos conhecidos do pai dele. A cachorra se aproxima. Faz alguns dias que tem atendido com mais entusiasmo aos seus chamados e que o acompanha na rua sem necessidade da coleira. Gosta da responsabilidade de cuidar dela, da simplicidade objetiva da missão de animar a cachorra e mantê-la viva. Ela se aproxima e ele acaricia o topo da sua cabeça, desliza a mão ao longo do pelo curto e espesso do dorso, de um cinza escuro azulado e salpicado de pintas cor de ferrugem. Faz carinho atrás da cabeça dela, diz Dália. Ela gosta. Como é que tu sabe que ela gosta? Meu pai não fazia isso. Beta, vem cá. A cachorra parte imediatamente ao encontro de Dália. Quando chega perto, Dália a agarra pelo couro da parte de trás da cabeça e a suspende no ar. Uma manobra que parece violenta, inadequada ao animal adulto. Não faz isso, tchê, vai machucar ela. Machuca nada, tu não entende nada de cachorro. Dália acomoda a cachorra em cima das coxas. É assim que a mãe dela carregava ela quando era filhotinha, né? Conta pra ele, Beta. Ela esfrega vigorosamente a nuca da cachorra, agarrando a pele meio solta que os cachorros têm ali e friccionando com a ponta dos dedos. Beta vai curvando o pescoço, fechando os olhinhos. Viu? Todo cachorro adora. Eles lembram da mãe quando a gente mexe aqui. O celular dele começa a tocar. Levanta e pega o aparelho no balcão da cozinha. Adivinha quem é? Mamãe, é claro. Olha a física quântica.
Vai para frente de casa atender a ligação. É uma reprise de todas as conversas recentes. Começa com um par de questões práticas relativas a inventário, herança, dívidas ou destino a ser dado a algum pertence de seu pai. E logo evolui para a cobrança de sua presença em Porto Alegre e alguma comparação dele com o irmão mais velho, sempre favorável ao segundo, e acompanhada de uma tentativa fracassada de dissimulação. Ele tenta deixar passar, mas acaba protestando, e há um esforço conjunto de encerrar a conversa às pressas para não terminar de maneira realmente desagradável. Antes de desligar, ela pergunta se ele pretende voltar para o Dia das Mães. Ele se irrita com a escolha do verbo voltar. Ela diz que é só forma de dizer que ele não precisa se exaltar. Ele diz que não está exaltado e realmente não se sente exaltado. A sensação seria bem descrita como cansaço. Diz que ainda não tem como saber e que vai pensar no assunto e avisar mais perto da data. Logo após desligar, se dá conta de que ela não vai ser levada para almoçar no Dia das Mães pela primeira vez. Quem vinha cumprindo essa função nos últimos anos era ele. Quase liga de volta. Tá tudo bem? Tá. Tu tá de bem com ela? Até que sim. Deve ser foda pra ela ter ficado sozinha lá. Ela tá bem. Meu pai deixou umas coisas pra ela em testamento e ela tá fazendo o meio de campo entre mim e meu irmão, porque eu não falo com ele. Ela tá saudável pra idade, namorando um cara meio rico, família dona de cartório, e todo modo o filho que faz mais diferença pra ela é o outro. Eu era o que estava à disposição ultimamente. Logo ela acostuma. Mas ela e teu pai eram divorciados, né? Sim. E por que tu não fala com teu irmão? Não vale a pena falar nisso. Minha família não faz nenhum sentido. Larga o celular na mesa e senta no chão ao lado do sofá dela. Unhas compridas acariciam sua nuca. Será que ele também gosta, Beta? Ele suspira e sente o corpo amolecer aos poucos, sob o efeito das ondas de prazer que se irradiam do alto das costas até a ponta dos dedos. Queria te pedir uma coisa, diz Dália. Ela pegou mais um emprego e a partir da semana que vem vai atender à tarde numa loja de roupas de praia em Imbituba. Uma amiga dela que mora na Silveira é gerente de uma agência do Itaú naquela cidade. E a carona de carro todo dia, na volta, permitirá que ela saia da loja e chegue a tempo para o expediente noturno na pizzaria. Ela está precisando do dinheiro extra para conseguir se mudar para Florianópolis e fazer faculdade. Plano que se vê forçada a adiar para o ano que vem. A mãe tem diabetes e anda mal, e ela precisa de alguém para buscar Pablo na escola no fim da tarde e deixá-lo em casa. Coisa que ela não terá mais tempo de fazer. Posso fazer isso, claro. Busco ele de bicicleta, ele está acostumado. Vai sentadinho no quadro ou no bagageiro. Ele gosta. Mas se for te atrapalhar muito, não precisa. É que eu não tenho para quem pedir agora. Alguma coisa no conjunto desse instante o comove. A cachorra aparenta estar contente e pacificada pela primeira vez desde a morte de seu pai. Dália está confiando a seus cuidados o filho que ele ainda nem conhece. Talvez seja a afobação com que ela busca fincar a bandeira na vida dele. Talvez ele simplesmente queira ficar sozinho e esteja dominado agora por uma carência momentânea. Talvez no fundo ele não a ature. Não tem um diagnóstico preciso, mas surge uma sensação muito forte de que a relação íntima que estava nascendo entre eles começou a terminar nesse instante. Preferiria estar errado, e ao mesmo tempo há uma coerência interna reconfortante na maneira como um já afetou a vida do outro de maneira irreversível. Algo de bom já se instalou e está protegido, que deverá durar mesmo que essas manhãs se interrompam hoje mesmo.
Eu busco ele, sem problema. Só até eu arranjar outra pessoa. Eu não queria te pedir isso. Eu busco ele pelo tempo que precisar, fica tranquila. Mas seria bom eu conhecer o Piá antes. A gente combina amanhã, eu te ligo. Como tu vai reconhecer ele na escolinha? Sempre tem um jeito. Deixa eu conhecer ele primeiro. Ele é orelhudo. Eu dou um jeito. Tá bom. Vou instalar uma cadeirinha na bicicleta para levar ele. Nem precisa, ele vai sentado no quadro. Ele nunca... Ela interrompe a frase e não diz nada. O lendário toca seu apito longo e estremecedor. 1, 2 vezes, enquanto turistas apressados passam pela trilha em frente à janela. São casais e pequenas famílias querendo aproveitar os últimos passeios de escuna nesses últimos fins de semana de calor. A consciência de que essa é uma linda manhã ensolarada de sábado, antes de uma tarde de chuva, em fins de março, está estampada em seus olhos, em uma atitude reverente diante da grande embarcação. Ele se ajoelha ao lado do sofá dela e a beija. O café com leite amargo cai bem na saliva de Dália. Espantam a cadela, fecham as persianas da sala, tiram a roupa, logo estão no quarto. O ronco do motor a diesel atravessa as paredes. O apito se repete e a escuna zarpa. Uma nuvem tapa o sol por trás das persianas fechadas e o quarto escurece devagarzinho. Ele fica por cima dela, grudado. Dália goza sem fazer o menor ruído, mas uma lágrima escorre de cada um dos seus olhos. Ela se vira de lado e funga. Merda. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Quando eu faço cara de puta, é que tá tudo bem. A nuvem destapa o sol. Ela se vira de novo e põe a mão no seu peito. Finge que não disse nada. O trajeto da escola municipal do Pinguirito, onde Pablo estuda na primeira série, até a casa de Dália, leva cerca de 10 minutos pedalando em baixa velocidade. Mas hoje ele está fazendo um desvio para passar na sorveteria Gelomel, antes de entregar o menino aos cuidados da mãe de Dália, que amputou o pé faz poucos meses em decorrência de uma úlcera diabética. A mulher sempre o convida para comer bolo e tomar suco. Às vezes aceita. A mãe de Dália gosta dele. Diz que é meio bruxa e alega ter sonhado com ele mesmo antes de se conhecerem pessoalmente. Talvez influenciada pelas coisas que Dália havia contado a seu respeito. O sonho, eu surgia num corredor, imobilizada e suspensa no ar, e não conseguia sentir o meu próprio corpo. Enxergava o meu corpo, mas era como se ele não me pertencesse. Então eu vi à direita uma sala com uma mesa grande e escura de madeira de lei, e 4 cadeiras, 2 de cada lado, com uma janela no fundo. A sala era muito branca e o piso também era de madeira escura. O pé direito era muito alto. Essa noite eu te vi sentado de costas para mim, de calça e camisa preta, cabelo cortado e barba feita. Tu olhava para trás como se sentisse a minha presença, mas sem me ver. Eu fiquei com medo, dentro do sonho, de ser descoberta, pois sabia que dali a pouco ia testemunhar algo importante. Em seguida surgiram ao mesmo tempo um homem sentado na tua frente e outro homem em pé do lado esquerdo. O homem sentado na tua frente era desconhecido e eu não sabia sobre o que vocês conversavam, porque estavam conversando telepaticamente. Mas o homem da esquerda conversava telepaticamente comigo e me dizia que era teu irmão e teu guardião. Nesse momento, o meu corpo astral subiu muito rápido por uma escada à direita que ia até um corredor, e uma força intuitiva me fez encontrar um envelope escondido numa fresta da parede. O envelope tinha um maço de notas de dinheiro e uma espécie de dossiê que dizia quem tu era. Tinha tudo sobre ti. O dossiê dizia que tu é uma criatura misteriosa que já viveu muitas vidas e que tem consciência disso.
Quando eu voltei para a sala, tu tinha desaparecido junto com os 2 homens. Nesse momento, fui transportada imediatamente para outro cenário. Um deck de madeira apodrecido do lado de fora da casa, que estava desmoronando. Vi um lago pantanoso cheio de mato em volta. Vi uma mulher desconhecida, alta, morena, passou por mim sem dizer uma palavra. Entrou na água turva e sumiu. Nessa hora eu acordei, e o primeiro pensamento que tive foi que tu é um vampiro. Acho que tu não vai admitir isso. Talvez nem tenha consciência disso. Mas existe uma razão para esse desconhecimento ou negação, e um dia eu vou te explicar tudo. A cada visita, ela acrescenta alguns detalhes ao sonho, coisas que lembrou ou novas interpretações que fez. Ela diz que não acredita nessas coisas, mas ela parece não se importar com isso. Às vezes ele tem a impressão de que ela inventa os sonhos na hora. Ainda está pedalando a caminho da sorveteria pela avenida principal, quando, ao passar por um terreno de esquina que fica em frente ao supermercado, escuta um grito e uma pancada surda. 2 homens estão golpeando a parede de um quiosque semi-destruído, com chutes e uma marreta enorme. Nunca tinha prestado muita atenção no local, mas tem certeza de que o quiosque estava intacto até ontem. O homem que está empunhando a marreta, um careca barrigudo de pele parda e camiseta amarela, corpo lembrando uma pera, braços curtos e ombros ausentes. Acena para um menino acomodado na cadeirinha da bicicleta e berra: "Fala, Pablito, dá-lhe tricolor." O menino ergue o punho e grita: "Tricolor." Logo em seguida chegam à sorveteria. Ele encosta a bicicleta na porta de vidro e abre o cinto de segurança da cadeirinha. Quem era aquele homem com a marreta? Bonobo. Bobo? Não, Bonobo. No buffet de sorvetes, Pablo abastece sua tigela de isopor com bolas de sorvete de coco, uva e flocos. Para finalizar, coberturas de dentaduras de gelatina e uma boa dose de leite condensado. De acordo com a mãe, ele pode colocar o que bem entender na tigela, desde que não exagere na quantidade. Não pode passar de R$5. Pablo é uma criança fácil de lidar, pelo menos com relação a ele. Não reclama de nada, não inventa pedidos extravagantes. Dália diz que às vezes ele fica teimoso e hiperativo e acha que ele pode ser bipolar ou algo assim. Ele não reconhece o menino entre dezenas de crianças quando entra no pátio da escola. Mas o menino pega a mochila e vem correndo até ele. Basta entrar e esperar um pouco. Pablo tira da mochila do Bob Esponja os óculos de natação que ganhou de presente dele no dia em que se conheceram. Desde então, ele é o tio dos óculos. O menino põe os óculos na cara e ataca seu sorvete. Os dentes de leite se misturam aos permanentes, nascidos pela metade na boca manchada de sorvete derretido. E aí, Pablito, vai aprender a nadar agora? Não, eu te ensino. Tá. Tu pode usar os óculos para proteger os olhos quando a gente andar de bicicleta. Serve para isso também. Tá. Faz um caminho alternativo por ruas internas e deixa o menino em casa. Não fica para tomar o suco e comer bolo hoje. Não quer saber porque é um vampiro. Na volta, passa novamente pela esquina onde 2 homens estavam tentando demolir a parede. Agora estão tentando erguer um freezer com o logotipo dos sorvetes Que Bom para acomodá-lo na caçamba de uma picape. Vê que estão fracassando. O homem sem ombros que tinha acenado para Pablo vira a cabeça para ele e grita: "Ô velho, a gente precisa de uma mão aqui. Rápido, rápido." Freia a bicicleta e estuda a cena. 2 paredes do quiosque foram postas abaixo com a marreta. Há vidro espatifado, pedaços de tijolo, cimento esfarelado, barras de ferro, esquadrias de madeira e destroços diversos espalhados por boa área ao redor da construção.
Numa das extremidades do terreno, rente ao muro da casa vizinha, descansa a carcaça abandonada de um velho Fusca bege, destruído pela ferrugem e pela exposição ao clima. Uma dúzia de latas de cerveja amassadas estão espalhadas pela grama machucada que parece ter sido pisoteada por manadas de veranistas durante a temporada. Perto do quiosque há uma garrafa de vodka Smirnoff Vanilla cheia pela metade. Os tendões nos pescoços dos dois homens estão saltando e o freezer está escorregando de suas mãos. Larga a bicicleta no chão e vai correndo ajudar. Chega mais, diz Bonobo. A gente precisa botar esse freezer na cachorreira, mas tá foda. Dá uma ajuda aí que tá quase caindo. Buenas, saúda o outro sujeito. Parece um pouco mais velho, tem um topete tingido de preto, um queixo muito fino, dentes amarelados e um rosto queimado de sol com rugas e vincos profundos. Brinquinho de argola nas duas orelhas. Usa bermuda de surfista quadriculada de azul e preto e uma camisa polo rosa imunda e encharcada de suor. Esse é o Altair, o Bonobo diz enquanto ele agarra o freezer por baixo e tenta ajudar a levantá-lo. Depois de mais alguns empurrões e ajustes, a caixa de ferro fica bem acomodada na caçamba da picape. Valeu pela ajuda, velho. Te vi passando ali com o Pablito na garupa. Tá pegando a Dália? Pois é. Massa. Mas de onde tu veio? Altair pergunta. Tu é novo aqui, né? Explica que se mudou faz tempo para a cidade. Conta toda a historinha. Os dois escutam sem ouvir. Estão ofegantes, exaustos, alucinados pelo álcool e pelo esforço físico. A camisa amarela que o Bonobo veste, de mangas pretas com listras amarelas, desbotadas e cheia de manchas e rasgos, é uma camisa do Grêmio. Ninguém lembra dessa camisa, ele diz com orgulho. É de goleiro. Foi usada pelo Gomes e pelo Sidmar em 91. O Bonobo usa um colar de bolotinhas marrons, enrugadas, que lembram algum tipo de nós, e veste nas pernas uma peça de cor indefinida, que não dá para dizer se é uma bermuda comprida ou uma calça curta. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Estamos botando abaixo o quiosque, diz Altair. Sim, mas por quê? O Altair precisa devolver o terreno até amanhã às 14h, diz o Bonobo, sem o quiosque. O contrato exige. Entre goles direto no gargalo da garrafa de Smirnoff Vanilla, eles explicam que Altair arrendou o terreno na metade do ano passado, para abrir um negócio durante a temporada. Construiu o quiosque com um pequeno empréstimo no banco e a venda de uma moto. Usou os amigos como mão de obra. A construção atrasou e só ficou pronta depois do Natal, quando os turistas já tinham chegado, e de repente ele tinha uma dívida e um quiosque vazio, numa das esquinas mais nobres de Garopaba, no ápice do movimento. Conseguiu agendar às pressas uma visita de um representante do sorvetes Que Bom, e em uns poucos dias recebeu o freezer da marca em regime de comodado. Às vésperas do Ano Novo, tinha em exposição uma dúzia de pranchas de surf fabricadas por um shaper amigo seu que morava em Ferrugem. Na segunda semana de janeiro, o quiosque já possuía também um estande de enfeites e bijuterias feitos por um conhecido casal itinerante de hippies que se instala na cidade todos os verões. 3 mesinhas de metal e uma geladeira da Skol repletas de cerveja da Ambev e uma cama de massagens onde Lisandra, uma voluptuosa jovem goiana que morava em Garopaba havia 3 anos, aplicava massoterapia, quiropraxia, drenagem linfática e reiki a qualquer hora. À noite, o quiosque passou a ter como atração bandias de samba, pagode, reggae e MPB. As rodas de samba eram especialmente animadas e entravam madrugada dentro, com gente ocupando o terreno ao redor do quiosque e se espalhando pelas calçadas e até no meio da rua, o que forçava a polícia a aparecer às vezes e cortar o barato.
No dia 22 de janeiro, Altair promoveu o Luau do Quiosque para comemorar a primeira lua cheia do ano nas areias da Ferrugem, perto do Morro do Índio, e atraiu centenas de veranistas sedentos de cerveja, coquetéis refrescantes, massagens e drogas, que ele também arrumava. Vendeu todas as pranchas a preço de gringo. Tudo saía como o pão quente, os picolés, os brincos de arame e durepoxi, as pulseiras de casca de coco, a cerveja, as caipirinhas de kiwi e saquê, as mãos famosas de Lisandra, com suas sessões quase eróticas de douin, o doce, a bala. Virou ponto de venda de ingressos para as principais festas da temporada. Antes do fim de janeiro, já tinha levantado grana o suficiente para pagar o arrendamento do terreno. Antes da metade de fevereiro, já tinha pagado também o empréstimo. Não quis dizer quanto teve de lucro, mas deu a entender que não precisaria trabalhar até o próximo verão e que compraria outra moto bem melhor do que a anterior. Agora, no fim de abril, precisava devolver o terreno no mesmo estado em que o arrendara. O dono não queria saber do quiosque. Mas por que tu não paga alguém para demolir o quiosque? Eu é que não vou gastar dinheiro com isso. O Altair sabe muito, velho. O Bonobo diz, largando a garrafa de vodka aromatizada e pegando o cabo da marreta. Ele sabe muito. Recua 3 passos, leva a marreta às costas e, com um movimento de amplitude assustadora, que explora o limite da pouca envergadura de seus braços, arremete com força total contra as paredes ainda em pé. Nenhum pedaço se desprende. Não há sequer rachadura. Mas a superfície rebocada oscila em alta frequência e fragmentos de tinta seca e cimento voam para todo lado, com uma pancada surda que ecoa dentro da sua cabeça e desce pela garganta até o estômago. O Bonobo dá mais alguns golpes, solta uma risada maníaca e faz uma dancinha. Depois lhe oferece a marreta. Tenta aí, velho. É muito a fuder. Golpeia a parede com toda a força. O impacto sobe pelos braços, faz tremer sua espinha. Há um prazer estático em transferir tanta energia de um só golpe para a pilha de tijolos e cimentos. E a estrutura parece amolecer mais um pouquinho. Foda, né? Dá umas marretadas aí. Quando começa a anoitecer, eles já derrubaram mais uma parede e estão investindo contra a última que ainda está de pé, alternando golpes de marreta e pontapés. A garrafa de Smirnoff Vanilla acabou e eles se revezam para ir ao boteco mais próximo trazer latas de cerveja gelada que são consumidas com sofreguidão. Altair e o Bonobo estão trabalhando na demolição desde o amanhecer e o meio-dia, respectivamente, e dão sinais alarmantes de cansaço. Altair chega a dormir sentado por cerca de meia hora, roncando, mas acorda de supetão, bebe um gole da lata de cerveja quente que continua ao alcance, se levanta, pede a marreta e volta a atacar a parede. O Bonobo fica catatônico de tempos em tempos, olhando bem em frente, mas retorna à ação dentro de 1 ou 2 minutos. O céu está estrelado e o ar está morno. Os 3 pouco conversam e passam a marreta entre si a intervalos regulares, que parecem cuidadosamente medidos e sincronizados para quem os observa da entrada do supermercado ou da carrocinha de cachorro-quente na esquina oposta. Uma equipe com um método de trabalho. O Bonobo conta que é da zona sul de Porto Alegre, mas se mudou faz anos para a Praia do Rosa, onde abriu uma pousada, a Pousada do Bonobo. É um pouco antes da Canto do Mar, sabe ali? Uma pousadinha pequena à esquerda. Ano retrasado inaugurei um Café do Bonobo. Altair dorme de novo, desta vez deitado na brita e abraçado à marreta, com a cabeça apoiada numa pequena mochila. 1/3 da última parte segue em pé, mas eles não aguentam mais. Ele e Bonobo juntam
os últimos trocados disponíveis em seus bolsos e vão ao boteco que fica um pouco abaixo na avenida para buscar as últimas latas de cerveja. Voltam e bebem sentados de encosto ao pedaço de parede que ainda resiste. O esgotamento instala neles um clima de companheirismo. Quando se dá conta, está falando do suicídio do pai e da cachorra que decidiu adotar e cuidar. O bonobo escuta assentindo o tempo todo com a cabeça, como se não quisesse deixar dúvidas de que está ouvindo e entendendo. Que foda, velho. Mas por que tu resolveu vir pra cá? Fica pensando se vai dizer a verdade. Altair ronca. Dá uma boa olhada no bonobo e decide que gosta dele. Conta que seu avô desapareceu ou foi assassinado na cidade no fim dos anos 60. O bonobo não entende por que alguém remexeria numa história dessas, mas se sensibiliza quando ele comenta sobre a morte do pai. Seu próprio pai, explica, vive em Porto Alegre e anda muito doente. Fica o tempo todo pensando em ir visitar ele, sabe? Vai, ué. Tenho que ir mesmo a qualquer hora. Vai. Fico adiando porque, na real, o filho da puta deixou minha mãe sozinha para nos criar e nunca deu muita satisfação. Também não curto muito voltar para Porto Alegre. Minha vida lá era bem pesada. Mas é família. Vai porque se ele tu morrer, tu vai te arrepender de não ter ido. Bonobo tem cicatrizes no rosto, marcas que estão se apagando com o tempo, vestígios de uma sutura no supercílio, nódoas nos lábios grossos. Os gestos de seu corpo desproporcional são harmoniosos e fazem pensar num improvável dançarino. Mesmo agora, bêbado e exaurido, aparenta ter tudo sob controle. Olha dentro da latinha vazia, arrota e arremessa na grama entre as coisas. Acabou a maldita serva. Quem é que vai dirigir essa picape? O Altair. Ele não está conseguindo nem respirar direito, olha ali. Eu beberia mais uma. Eu também. O bonobo se levanta e revista os bolsos da bermuda do Altair. Tenta a mochila. A mochila é minha, não tem dinheiro. Podemos ir ali em casa, tenho cerveja e uma cachaça. O bonobo sacode Altair com violência. Ele fica de joelhos por um tempo com uma expressão retorcida no rosto, como se tudo em que botasse o olho fosse desconhecido e asqueroso, e por fim levanta e começa a andar em círculos e falar sozinho, entusiasmado com não sabe o que. Deixam tudo como está e saem caminhando pela avenida principal na direção do mar. O bonobo e o Altair vão acenando para um ou outro conhecido. Param para conversar aqui e ali e às vezes apresentam um novo amigo. Parecem um trio de loucos pacíficos ou zumbis felizes no fim de uma longa travessia rumo à praia. O bonobo improvisa passinhos de dança que fazem pensar no Michael Jackson sambando. Altair estimula e bate palmas, cumprindo o papel semelhante ao do Escada numa dupla de comediantes. Quando passam em frente à pizzaria, ele identifica Dália, que está passando a máquina de cartão de crédito na mesa de um cliente no pátio da pequena galeria. O olhar dos dois se encontra, mas ela disfarça. Depois que a máquina emite as notinhas, ela vem até a calçada. Ele a puxa com carinho pelo avental e tenta dar um beijo. Te liga, tô trabalhando. Ops. Tu tá nojento. Que isso? Que fedor de bebida. Buscou o Pablito? Busquei, levei para tomar sorvete e tá em casa são e salvo. Dá-lhe a minha princesa, o bonobo grita. Onde tu achou esses 2 trastes? A gente estava demolindo um quiosque. Dá-lhe a meu amor. Ela faz uma cara de agora não para o bonobo. Os clientes nas mesas externas da pizzaria viram as cabeças para a calçada, lançando olhares reprovadores. Altair está balançando em silêncio no meio do asfalto, voltado para o mar, quase caindo, como se levado ao transe por uma música que só ele pode escutar. Um motoqueiro levando um botijão de gás desvia dele, buzinando.
A gente tá indo pra minha casa beber mais. Não quero nem saber, pelo amor de Deus, toma cuidado. Tá tudo bem, vai dar. Tenho que trabalhar, tchau. Adeus, princesa Dália, grita o bonobo. Ela ignora isso e o adverte de novo. Toma cuidado. Passam em frente ao Baruche. A televisão está desligada e não há clientes. Renato está apoiado no balcão com um semblante deprimido. Saúda o trio e pergunta se vão tomar uma cervejinha. Eles dizem que não têm dinheiro. Passam pelo restaurante Embarcação e descem a rampa de cimento que conecta o calçadão à areia. O mar calmo e sem ondas, mas parece uma lagoa escura. Um pequeno grupo de crianças brinca dentro d'água, excitando o brilho esverdeado de algas luminescentes. Próximo aos galpões dos pescadores, Altair entra na água até os joelhos. Fica parado, fitando o horizonte, ominoso, sem dar bola aos apelos dos companheiros, e vomita repentinamente. Recua um passo após cada golfada, fugindo das emissões flutuantes de seu estômago, e em seguida sai da água e dá uma corridinha para alcançá-los. As gaivotas fincadas em pé na areia não se deixam abalar pela passagem do trio, e os anéis alaranjados de seus olhos brilham com grande intensidade, num pisca-pisca intermitente. Sobem a escadinha de cimento praguejando contra o fedor cloacal e percorrem o trecho da servidão do baú, que os leva ao apartamento. Beta vem correndo ao seu encontro quando ele abre a porta. Ele se ajoelha e a afofa. Pensa que pode ter esquecido de alimentá-la, mas logo vê que o pote ainda está cheio de ração. A geladeira tem meia dúzia de latinhas. Altair diz que parou de beber, mas muda de ideia no mesmo instante e vai até a cozinha buscar a sua. Quando abre a janela, o bonobo suspende suas palhaçadas e fica admirando a paisagem em silêncio. Altair sugere que ele bote um som, mas o rádio está queimado. Vão para o quarto jogar Winning Eleven. A cerveja acaba e a garrafa de cachaça é convocada. Altair implora para jogar God of War 2. Obtém a permissão e tomam conta do controle. Ele e Bonobo voltam à sala. O Bonobo trepa na janela e diz que está com saudade de fumar. Pede um cigarro, mas ninguém fuma. Faz 3 anos que não bota um cigarro na boca, diz. Mas eu fumaria um agora. Beta começa a latir para Bonobo. Depois de uma dúzia de latidos, ela para com a mesma falta de motivo com que havia começado. Lambe os dentes, olha em volta como se também estivesse positivamente surpresa consigo mesma e senta no tapete. O Bonobo diz que ela está feliz. Ele também acha. Estão enrolando as palavras e desistindo de frases no meio do caminho. Escuta com clareza o que pretende dizer dentro da cabeça, mas a boca deforma as palavras na hora de enunciá-las. Por um longo período, ficam em silêncio, deixam a cachaça de lado, apenas olham o mar escuro e a praia iluminada e escutam a trilha sonora épica e os efeitos sonoros violentos do jogo eletrônico no quarto ao lado. Tem a sensação de que esse instante se prolongará indefinidamente, que nada mais acontecerá, como se o mundo tivesse atingido alguma espécie de estado final na cena insignificante que estão protagonizando. O Bonobo pergunta com uma voz baixa e circunspecta se ele também está sentindo aquilo. Ele pergunta aquilo o quê? Mas não está sentindo nada diferente mesmo? O Bonobo insiste com o indicador esticado como uma antena e o olhar oblíquo de quem está atento a algum fenômeno muito sutil. Ele presta atenção, mas não capta nada além do rumor das ondas, a palpitação de suas têmporas, o espaço girando sob efeito da bebida. E de repente ele sente o fedor mais horrendo que já sentiu na vida. Uma pestilência quase pastosa de metano concentrado que o faz engasgar no meio da tentativa de gritar um palavrão. O Bonobo gargalha.
Desmonta da janela com um salto mortal incompleto. Bebe um gole de cachaça e faz uma dancinha com a garrafa na mão, berrando: peido radioativo, rapaziada, vambora. A vida é uma life e a night é uma baby. Ele foge para o banheiro, mija e depois lava o rosto tentando se recuperar do efeito do gás nauseabundo. Tu tá podre por dentro, Bonobo. Eu tô pronto, vamos pra festa. Ele ri até perceber que o Bonobo está falando sério. Tem uma festinha no Rosa que deve estar começando a ficar animada agora mesmo. Fechamento de temporada de um sushi bar que fica ali perto da pousada. Vamos voltar pro quiosque e pegar meu carro. Tu tem carro? Tenho, bora. Chama o Altair ali. Descobrem que Altair desmaiou com o controle do videogame entre as mãos. Está meio sentado e meio desligado entre a parede e o piso de azulejos castanhos, com o jogo travado na tela Continue. Tentam acordá-lo sem sucesso. Derramam um copo d'água na sua cabeça. O Bonobo dá uns tapas no seu rosto. Altair não dá sinal nenhum de que possa despertar. Decidem deixá-lo no apartamento, deitado de lado em cima do tapete do quarto, com a chave reserva bem à vista na mesa da sala. Troca de camisa e tranca as persianas, enquanto o Bonobo tenta contatar pessoas no celular. Tem umas amigas minhas que iam para lá, diz. As amigas não atendem. Outro conhecido atende e diz que o pessoal tá chegando. Tá começando a esquentar. Ele deixa a Beta sair e tranca a porta por fora. Andam a passos largos pela trilha e depois pela areia. Dessa vez, as gaivotas em repouso saem correndo em direção à água, e algumas levantam voo. O Bonobo olha por cima do ombro. Tu viu que a tua cachorra saiu junto? Ela tá nos seguindo. Nem fudendo eu ia deixar ela trancada lá com o Altair. Já passa da meia-noite e a cidade está vazia. Caminham por cima da faixa central da avenida até a esquina do quiosque de Altair. O Bonobo entra no terreno chutando as latinhas vazias e dando pulinhos. O que tu foi fazer aí, ô sequelado? Cadê teu carro? O Bonobo se aproxima da carcaça do Fusca e começa a forçar a maçaneta. Não é possível. Que? Isso é teu carro? Sim, é o tétano. Esse troço anda? Achei que fosse ferro velho. Anda pra caralho. Só toma cuidado quando entrar. O Bonobo consegue abrir a porta do motorista e se acomoda no banco. Ele dá a volta no Fusca e fica espremido entre o carro e o muro, tentando abrir a porta do lado do passageiro. A maçaneta corroída precisa ser pressionada de um jeito bem certinho para acionar o mecanismo. A lataria está coberta de padrões fractais de ferrugem e tinta bege descascada. Do teto se projetam as duas forquilhas enormes de um suporte de bagagem capaz de acomodar um barco pequeno. Há furos e arestas pontiagudas por toda a parte. Os pneus estão tortos, carecas e meio vazios. Entra com cuidado, tentando não se cortar. Do assento do banco do passageiro resta apenas uma armação de hastes de ferro maleáveis, coberta por almofadas velhas e um papelão dobrado. O encosto de espuma mole está relativamente intacto. Em cima do painel há uma estatueta dourada de um Buda, sentado com um sorrisinho no canto da boca e lóbulos da orelha hipertrofiados caindo sobre os ombros. Assobia para Beta. A cachorra contorna o carro e sobe no colo dele, com um salto. Ele a afaga, elogia sua disposição e a acomoda no banco traseiro, que está coberto com uma canga de praia do Grêmio. Vê a bateria acomodada atrás do banco do motorista, no meio de um emaranhado barroco de fios elétricos. O Bonobo gira a chave da ignição. O motor do Fusca dá uma risada. Demora um pouco para pegar, mas depois que pega, não apaga. Na quarta tentativa, o motor pega. O Bonobo acelera fundo e produz um ronco escandaloso até obter um par de explosões no escapamento.
Pega meu tapa-olho ali no porta-luvas, por favor. Meu o quê? Meu tapa-olho. Abre o porta-luvas e encontra um tapa-olho feito de pano e elástico preto, no meio de uma barafunda de lenços de papel usado, cartões, barras de parafina, camisinhas, uma estopa encardida, um óculos de sol quebrados. O bonobo pega o tapa-olho e o ajusta em volta da cabeça, em cima do olho direito. É para não enxergar duplo. Somente então ele engata a primeira. O carro anda. O capim e os destroços do quiosque raspam no fundo. A sensação é de estar viajando dentro do próprio motor. Saem de Garopaba pela estrada estadual. Um carro cruza no sentido oposto e o asfalto iluminado surge sob seus pés através de um buraco no piso. O bonobo zigue-zagueia levemente na pista, mas levando em conta seu estágio de embriaguez e o estado do veículo, ele até que dirige de maneira reconfortante, compenetrado, em velocidade moderada, com a vista limitada pelo absurdo tapa-olho e debruçado sobre o pequeno volante, de forma a quase encostar o nariz siamesco no para-brisa. Criaturas como uma vaca ou um ciclista ganham vida num clarão e voltam a ser assombrações quase no mesmo instante. Entram à esquerda no acesso da Praia do Rosa. É necessário parar o Fusca quase totalmente para transpor os quebra-molas. O calçamento plano de lajotas dá lugar a ladeiras de chão batido. A embreagem do Fusca não retorna sozinha à posição normal depois de acionada. Para lidar com o problema, Bonobo amarrou um pedaço de corda de varal azul ao pedal e ao puxador da porta. A operação de tirar a mão esquerda do volante e puxar a corda no momento exato a cada troca de marcha é complicada e exige um tanto de ginga e sincronia. Nas manobras mais complexas, o motorista lembra um titereiro controlando o boneco de um automóvel. A festa acontece no deck de um restaurante japonês e está quase vazia. Uma dupla de MCs canta hip-hop no canto de uma varanda transformada em pista de dança. A qualidade do som é muito ruim e há 8 homens e 2 mulheres dançando ou conversando na varanda. Vai dar uma olhada nos fundos e encontra um jardim japonês caprichado, com arranjos de pedras, uma fonte, um laguinho habitado por pequena gangue de carpas e um córrego. 3 gurias estão bebendo em silêncio numa das mesas do jardim. A festa é isso. Pede uma cerveja e recebe uma lata de brama quente. Sente fome, mas não há sinal de comida. O bonobo pede um mojito e vai conversar com alguém na pista de dança. Ele volta até o Fusca estacionado perto da entrada. Abre a porta e deixa a Beta sair. Volta com ela até o restaurante e senta numa das poltronas acolchoadas da varanda frontal. Copos sujos e latas vazias deixados nas mesas indicam que muita gente esteve ali e já foi embora. A cadela senta ao lado da poltrona e ele fica olhando para o mato até abstrair o vocal monótono dos MCs que parecem não ter fôlego para correr atrás de suas rimas. Seu celular toca. É Laila, uma ex-aluna de Porto Alegre, com quem mantém amizade. Não chega a descobrir por que ela ligou tão tarde, porque a tarifa de roaming esgota os créditos do aparelho em segundos. Começa a montar na cabeça o treino que passará aos alunos na piscina amanhã. Enquanto isso, 2 homens entram na varanda conversando baixinho, com gestos furtivos, as cabeças encolhidas entre os ombros e demoram a notar sua presença. Param de falar quando percebe que estão acompanhados. Um deles tem o cabelo oxigenados e ele tem quase certeza que é o sujeito com quem Dália estava no pico do surf, na noite em que se conheceram. Cabelo oxigenado é comum por aqui, mas o sujeito o encara demoradamente. Começa a se sentir ameaçado. A gente se conhece? O outro apenas continua encarando e não responde. É mais jovem que ele, 20 e poucos anos, e está na cara que cheirou todas. Procura qualquer outra marca que o ajude a identificá-lo no futuro.
Tem uma tatuagem de tubarão cobrindo todo o lado da panturrilha esquerda. O cara do cabelo oxigenado e o amigo abortam o que tinham ido fazer ali e voltam para dentro do restaurante. Espera alguns minutos e vai procurar o bonobo. Não há sinal dele. Não há sinal de quase ninguém. As 3 gurias do jardim desapareceram. Os MCs pararam de cantar e estão conversando com os poucos sobreviventes reunidos em torno do DJ. Sai do restaurante e encontra o tétano ainda estacionado no mesmo lugar. Põe a cadela dentro do carro, fecha a porta e vai ao banheiro. Ao sair, topa com o bonobo no corredor. Está acompanhado das 2 gurias que estavam dançando. Onde é que tu estava, infeliz? O bonobo diz, enrolando a língua, completamente bêbado, mas firme no lugar. Um bêbado experiente. Tô te procurando faz tempo. Essa é a Liz, minha amigona, e essa é a Ju. O bonobo e a Ju estão no meio de uma conversa que respinga termos como alma, impermanência e verdade. Liz dá a impressão de estar apenas acompanhando a amiga. Nenhuma das 2 parece bêbada e ele não tem muita certeza do que está acontecendo, mas intui que deveria ser óbvio. A pousada do bonobo fica perto do sushi bar e em poucos minutos o Fusca do bonobo e a Paraty vermelha das gurias estão subindo um acesso estreito e íngreme entre cercas de bambu que desemboca num terreno bem cuidado, abrigando uma construção maior de 2 andares e 2 cabanas menores ao fundo, todas feitas de uma combinação de alvenaria e madeira de poste com telhas portuguesas, verdes e varandinhas envidraçadas. Uma placa em cima da porta da frente diz Pousada do Bonobo, e no anexo com janelas francesas há outra placa que diz Café do Bonobo. Sai do Fusca com dificuldade, arranha um antebraço num canto enferrujado da porta e tenta lembrar quando tomou a última dose de antitetânica. O bonobo abre a porta e diz para todos ficarem à vontade, mas pede para evitarem fazer barulho em excesso, porque há um casal de hóspedes num quarto de cima. O piso de baixo tem a recepção com salinha de estar aconchegante e dá acesso à cozinha. Há um quarto transformado em cantina para o café da manhã dos hóspedes, e há outro quarto em cuja porta há uma plaqueta de madeira gravada dizendo Quarto do Bonobo. Não demora muito para que o bonobo entre com a Ju nesse quarto. Ju é brasiliense e peituda, e isso é tudo que teve tempo de saber dela. Fica com a Liz na salinha da recepção, ele sentado num sofá pequeno e confortável, ela na poltrona ao lado. Liz é nativa de Garopaba, fez luzes recentemente nos cabelos castanhos, tem um corpo atlético e um rosto um pouco masculino. Não há clima nenhum. Conversam num ritmo tranquilo e cansado, escutando ao fundo a banda de reggae que o bonobo colocou para tocar baixinho. São canções sobre a beleza do momento, sobre a importância da liberdade, sobre a necessidade de se ter consciência, sobre as estrelas e o amor e as ondas no mar. Liz se chama Elizabeth e odeia o próprio nome. Diz que há toda uma geração de meninas garapobenses da idade dela com nomes terminados em "et", assim como as mães e as avós dela, e de suas amigas têm nomes terminados em "ina". Uma coisa bem mais singela, carinhosa, soava como um mimo dos pais à filha. Nomes como Delfina, Jovina, Celina, Ondina, Etelvina, Clarina, Angelina, Antonina, Vivina, Santina. E os mais comuns como Carolina, Regina. Mas agora era o tempo das Elisabetes, Claudetes, Marisetes, com essa sonoridade mais enfesada, ela diz. Por que será que aconteceu isso? Se eu tiver uma filha, vai se chamar Marina ou Sabrina? Ou Florentina? O que tu acha? Ele acha que ela tem razão. A voz dela é macia e sibilante, como a de outras nativas com quem conversou,
inclusive Dona Cecina. Talvez seja características das açorianas. Depois que a música para, escutam apenas a madrugada silenciosa e as rajadas de vento intermitentes, farfalhando as árvores e os bambuzais. Do quarto do bonobo vem às vezes o rumor de uma conversa pausada. Beta adormeceu em cima de um tapete de tricô. Liz quer saber alguma coisa dele, e ele fala da natação, do triatlo, da sua participação no Mundial do Havaí anos atrás, e ela parece apenas parcialmente interessada, e ainda assim suficientemente interessada. É quase como se fossem íntimos e estivessem tendo uma daquelas conversas que se tem antes de adormecer junto com alguém. Não tenho estatura para competir para valer, ele diz. Tenho pé pequeno. Liz murmura coisas para que ele saiba que está sendo ouvido, e ele continua falando. O tempo escorre no ritmo que sempre deveria escorrer, ele pensa. Uma vagarosidade em sintonia com seu discurso interno. Escutam um gemido curto da Ju, um golpe na cama contra a parede ou o chão, depois um gemido mais longo. Isso dura minutos. Ela tenta abafar os gemidos, mas fracassa. E depois a porta abre. Ju sai perfeitamente vestida e composta e diz à amiga que precisa ir embora já, pois amanhã levanta cedo. O motor da Paraty acelera e elas ligam o rádio bem alto. As batidas da música eletrônica vão sumindo devagarinho. O bonobo volta da cozinha com 2 garrafas de Heineken e brinda a paz de todos os seres. Eles batem os gargalos de vidro verde. Isso não é uma coisa que os budistas dizem? Sim, eu sou budista. Ele ri. Qual é a graça? Tu não me parece budista? Como se parece um budista? Sei lá, mas tu não parece um. Não fala merda. Não tem que ter voto de castidade, parar de beber, essas coisas? Não é bem assim. O bonobo conta que começou a conhecer o budismo no final dos anos 90, flertando pelo ICQ com uma guria de Curitiba que seguia a religião. Ideias como compaixão, desapego e impermanência eram novidade para ele. Tudo fez sentido desde o início. Seus olhos se iluminaram ao contar a história. Às vezes ele cessa o relato e rumina sobre o que acabou de dizer, balançando a cabeça afirmativamente, bem de leve. Está convencido de que se aquela guria nunca tivesse aproveitado suas investidas de sensualismo virtual besta para passar madrugadas lhe explicando o que eram samsara, leis kármicas e causalidade moral, ele provavelmente teria matado alguém ou estaria morto, ou as duas coisas. O bonobo a convidou para conhecer Porto Alegre e ela veio. Viajou de ônibus e ficou hospedada num muquifo perto da rodoviária. Ela queria conhecer o Garagem Hermética, um lugar que outros amigos virtuais dela frequentavam. Foram juntos, assistiram ao show de uma banda de esteio que fazia cover de Smiths e tiveram uma noite e tanto. A guria trouxe vários livros de presente para o bonobo e o convenceu a aprender inglês. Eva, ela se chamava. A mina estudava física, velho. Física. Uma nerd esquisitíssima e totalmente retraída, mas um anjo em forma de pessoa, um ser de luz. Fomos juntos visitar o templo de Três Coroas e aquilo virou uma segunda casa para mim. Trabalhei de pedreiro lá e fiz vários retiros. Eu queria morar lá, mas os lamas não deixavam. Diziam que eu não estava pronto. E eles estavam certos. Eu não servia para coisa mesmo. A Eva nunca mais voltou, mas a gente manteve contato virtual e trocava xerox de textos de filosofia e budismo pelo correio. Ela morreu de leucemia em 2003. Sinto muito. Deve ter sido uma perda foda para ti. Um galo canta 1, 2, 3 vezes. Foi, mas o baile segue. Não curtiu a Liz? Pareceu uma guria legal, mas não pintou o clima. Clima? Que papo de mulher. A Liz é bandidaça, era só chegar.
Tô cansado pra caralho. Tio Bonobo deu papinha de aviãozinho e tu? Tô meio bêbado. Me vem com essa de papo de tô fedendo, a gente tá um lixo. Clima, deixa de putice. Fez a mina voltar pra casa na vontade. Ela vai superar. E essa Ju aí? Eu tava passando uns ensinamentos pra ela. E ela atingiu o nirvana? Pior que é sério, a Ju tá num ciclo muito foda de sofrimento. Saiu de um casamento e não consegue aceitar. Ela precisava conversar um pouco. Acho que ela tá começando a entender bem a questão da impermanência e tá ajudando. Sugeri que ela visite o Lama Palden, ali na Encantada. Mas vem cá, quero te mostrar uma coisa. Segue o Bonobo até o quarto. Um novelo monstruoso de travesseiros, lençóis, cobertores e peças de roupa suja cobre o colchão de casal na pequena cama de madeira. O chão está oculto por baixo de uma camada de cuecas, toalhas, camisetas, bermudas e um long de neoprene preto. A fragrância reinante é de secreções humanas rançosas, incenso e roupas molhadas esquecidos dentro de uma sacola. A fumaça de 2 incensos acesos preenche o recinto como uma névoa escassa. Numa das paredes há pôsteres do Led Zeppelin e de uma divindade do budismo, com dizeres em tibetano. A escrivaninha está completamente tapada por uma impressora e um notebook de modelo muito antigo. Uma televisão LCD pequena, papéis em desordem, garrafas, latas, copos usados, uma garrafa de tequila cheia e um porta-retratos com a fotografia em preto e branco do que parece ser um chinês de óculos e suspensórios, apontando um revólver para a própria cabeça. Uma prateleira de parede está curvada pelo peso de algumas dezenas de livros. Tá vendo ali? O quê? Encostado na parede. A prancha de sandboard? Não, pequeno no armário. A espingarda? Bonobo salta por cima da cama e pega a arma. É um arpão de pesca. Chega mais. Por onde eu entro? Pode pisar em cima das roupas. Dá a volta na cama e pega a arma. Nunca teve uma dessas na mão. O Bonobo mostra como armar o arpão de aço galvanizado nas tiras de borracha e como carregar a carretilha. Tu comentou que teu vô fazia pesca submarina aqui. Lembrei que eu tenho esse arpão e nunca uso. Tentei pescar algumas vezes, mas não aguento mergulhar por muito tempo. Pode ficar com ele. Porra, esse troço é caro, não posso aceitar. Deixa de ser mulher, velho. Presente de homem para homem. Espeta umas garoupas pra gente fazer moqueca. Troca um aperto de mão firme e o Bonobo lhe dá um abraço meio de lado, com uns tapinhas no ombro, olhando sério em seus olhos. Para fugir dessa cumplicidade inesperada e um pouco aflitiva, ele olha ao redor procurando qualquer coisa que sirva para mudar o foco. Uma camiseta vermelha chama sua atenção entre as roupas sujas. Tu não é gremista? Óbvio, diz o Bonobo. E essa camisa do Inter ali no chão? O Bonobo leva um tempo para encontrar a peça no meio da bagunça. Ah, é uma baby look que eu deixo aí para as minas usarem. Tu pede para as coloradas usarem essa camisa? Isso. E elas usam? Quase todas topam. E algumas gremistas topam também, se tu souber pedir. Tem um lance de humilhação que elas curtem às vezes. Coloradinha, engargando a pica do cara, nada melhor. Sentam na sala e continuam bebendo. Ainda está escuro na rua e 2 passarinhos disputam um duelo de piados. Não vou nem poder dormir, diz a Bonobo. A guria que prepara o café avisou que não vem hoje. Que merda. Esqueci de comprar fruta. Já que tu é religioso, deixa eu te perguntar uma coisa. Digamos que um escritor famoso escreve uma coisa que ele nunca publica, mas ele entrega um manuscrito para um amigo de confiança, o melhor amigo dele, e pede para que esse texto nunca seja publicado. O escritor morre. O amigo lê o texto e descobre que é uma obra-prima.
E aí ele mostra o texto para um editor. O editor publica e todo mundo concorda que é uma obra-prima. E o escritor fica ainda mais respeitado depois da morte. Tá, o que tem? O que o amigo fez é errado? Ele traiu o escritor? Não tô te entendendo. Tu tem um amigo escritor? Não, porra, peraí. O que isso tem a ver com religião? Espera, vou mudar a pergunta. O celular de Bonobo bipa, mas ele não levanta para checar a mensagem. Só não entendi por que o escritor deixou o texto com um cara se ele não queria publicar. Por que não queimou de uma vez? Não, esquece o escritor. Digamos que um cara tem um pai que é muito apegado ao cachorro. Muito apegado. Criou o cachorro desde filhote, e ele gosta do cachorro mais do que as pessoas, mais do que a mulher e os filhos. O pai decide se matar e pede para o filho sacrificar o cachorro depois que ele morrer, porque ele próprio não tem coragem de sacrificar o cachorro. E ele sabe que o cachorro vai ficar doente de tristeza quando ele morrer. Ele consegue convencer o filho a fazer isso e pede que o filho prometa. O filho meio que promete. O pai se mata, mas o filho não leva o cachorro para o veterinário matar. Ele fica com o cachorro e decide cuidar do cachorro. Foi isso que aconteceu contigo? É só um exemplo aleatório que acabei de inventar. Ah, tá bom, entendi. Bonobo soluça e arrota para dentro. O que tu acha disso? Eu acho que o pai é um filho da puta. Tá, mas não é a questão. Tu acha que isso é uma traição? Se o filho prometeu e não cumpriu, é uma traição, né? Assim como um amigo que publica a obra-prima contra a vontade do autor. E o que um budista acha disso? O Bonobo ri. Olha, eu não posso falar pelos budistas, mas se tu quer saber da minha opinião, o fato de haver uma traição na história é o que menos importa. O que importa é o que resulta da atitude. Que resultado a ação da pessoa vai ter no sofrimento de todos envolvidos? Depois que o dono do cachorro se mata, não faz muita diferença para ele o que será feito do cachorro, certo? Ele não existe mais, pelo menos não nessa vida. O que importa agora é qual resultado a quebra da promessa terá na vida do filho e do próprio cachorro e de todo mundo que possa estar direto ou indiretamente envolvido. Se aumentou ou diminuiu o sofrimento geral da galera. Não, mas é que... Vamos supor, só como exercício de imaginação totalmente hipotético, que o cachorro nessa história é o cachorro que está dormindo ali no tapetinho. Ou a cachorra. Ela me parece bem alimentada, o pelo está brilhando, tá gordinha até. Agora está dormindo, mas quando estava acordada me pareceu faceira e orgulhosa. Eu até arriscaria dizer que a cachorra te pertence desde que nasceu. E tem a impressão de que a companhia dela também te faz bem. Se essa fosse a história da sua cachorra, então eu diria que só coisas boas resultaram da quebra da promessa, de modo que está tudo bem. Mas ainda assim foi uma traição, e eu não vejo como isso pode ser ignorado. Não importa que o pai morreu. Teve uma promessa quebrada e isso não vai deixar de ser parte da história. Talvez fosse melhor o cachorro estar morto. O filho nem saberia como teria sido a vida ao lado do cachorro, mas saberia que cumpriu o último desejo do pai. Essas coisas importam, não importam? O Bonobo pensa um pouco. Pois é, nunca é fácil. Porque não faz diferença que o pai morreu e não existe mais e não pode saber o que foi traído, entende? É uma traição, a coisa está ali, para sempre. Entendo, discordo, mas entendo. Não sei o que te dizer, desculpa. O Bonobo pega a arma de pesca submarina e começa a recolher a linha da carretilha. Faz uns 3 anos que teve uma história curiosa que aconteceu aqui em Garopaba. O cara saía com o filho quase toda semana para mergulhar e pescar. Uma vez eles estavam no costão entre a Ferrugem e a Silveira, fazendo mergulho livre num lugar chamado Saco da Cobra. O cara desceu bem fundo e lá pelas tantas avistou uma garoupa gigante intocada.
Era um dia de água bem clarinha, vários metros de visibilidade. O peixe era monstruoso, de um tamanho que hoje em dia não se vê mais, e ficou encarando ele lá dentro do buraco, mexendo a mandíbula. Na semana seguinte, ele mergulhou no mesmo lugar e encontrou o peixe na mesma toca. Decidiu que ia arpoar a garopa a qualquer custo. Ficou obcecado e não pensava em outra coisa. Sempre que o mar dava condições, ele saía com o filho no bote. Mas a toca era funda demais e a garopa era arredia. Às vezes não aparecia e quando aparecia simplesmente não se deixava arpoar. Nenhum outro mergulhador tinha visto esse peixe com os próprios olhos. Só se sabia de histórias. Umas semanas depois, ele saiu mais uma vez com o filho para pescar. Desceu a primeira vez sem equipamento. Voltou uns minutos depois e disse para o filho que tinha encontrado a garopa. Vestiu o equipamento todo, pegou o arpão e desceu de novo. E não voltou mais. O bonobo introduz o arpão na arma e mira na direção da cozinha. Quando o filho percebeu que tinha algo errado, tentou mergulhar para ajudar o pai, mas não conseguiu descer até lá. Foi embora e voltou com bombeiros e mergulhadores. Os caras desceram e encontraram o corpo do cara afogado, com o braço enrolado na corda de nylon do arpão e o arpão atravessado na cauda da garopa. A garopa estava viva, só que aleijada. O arpão entrou na espinha. O cara ficou tentando puxar a garopa até apagar e morreu preso nela. Tiraram os dois juntos de dentro d'água. Dizem que foi a maior garopa já arpoada em Garopaba. Tinha mais de 80 quilos. Por que tu lembrou disso agora? Ainda sentado no sofá, o bonobo gira o torso e aponta o arpão para uma das poltronas. É como uma fábula. Tu vê que a vida do cara e a vida da garopa estavam ligadas de alguma forma, como a tua vida e a dessa cachorra. A gente não consegue entender exatamente como, não consegue ver o caminho todo que os dois seres percorreram até ali. Mas uma coisa dessas faz a gente pensar, não faz? Não pode ser por acaso. Tem toda uma história de muitos renascimentos que conduziu os dois seres para uma situação dessas. Besteira, tu tá falando em reencarnação? O bonobo dispara contra a almofada no encosto da poltrona, mas erra e o arpão atinge a parede atrás com um estalo agudo. Porra, cuidado com essa merda. Não é reencarnação, é renascimento. Tem mais a ver com a propagação de estados mentais ao longo do tempo. O efeito disso é que tu entende como a tua mente, que no fundo é uma ilusão, também continua agindo no mundo depois da tua morte física e volta a se manifestar. São ciclos. A mente segue em frente, se mistura, se recombina e ressurge. Mas a minha mente não é minha, tchê. Tu mesmo tá dizendo. Como posso dizer que algo de mim renasceu lá na frente? Não faz sentido. São só coisas se misturando e recombinando. Temos um nadador materialista, mas nesse caso eu acho engraçado tu te preocupar tanto com o que teu pai morto acharia do que tu fez ou não com a cachorra dele. Já que a morte é morte. Quer dizer, se é assim, por que tu importa? Por que não ser egoísta e loucão e viver tentando obter o máximo de prazer possível para si mesmo até morrer meio desesperado? Porque importa, ué. Porque só um verme não se importaria. Morrer não é uma desculpa para ser um verme. Temos um nadador materialista existencialista. Tá tirando onda com a minha cara? Não, ainda tô meio bêbado. Tu também. Prossiga. E não sei se concordo com essa tua ideia de que eu posso saber qual é a melhor decisão com base na quantidade de sofrimento que ela provoca ou deixa de provocar. A quantidade de sofrimento nem sempre decide o que é melhor ou pior. Às vezes, a coisa certa a fazer causa sofrimento. Sofrer é ruim, faz parte. Agora, tenta decidir a coisa certa com base nesses princípios. Boa sorte. O bonobo levanta e faz checar as mensagens no celular deixado no balcão. O Altair mandou uma mensagem. Saiu da tua casa e tá lá na esquina terminando de derrubar o resto do quiosque.
Porra, lembrei que deixei a minha bicicleta lá. Tenho que comprar coisas para o café. Posso te dar uma carona no tétano. Eu me viro para voltar. Faço questão, já mato minha parcela de karma do dia. Minha dívida é grande, nadador. Tem cheque especial, cartão cobrindo cartão, financeira, dinheiro na cueca, tudo. Parcelei em muitas vidas. Fora que a estrada fica linda essa hora. Antes do feriadão de 1º de maio, cai na mão dele um exemplar de um jornal editado em Tubarão, que traz na capa a notícia de que o corpo de uma guria de 16 anos, que morava na Praia da Pinheira, havia sido encontrado na vegetação às margens da rodovia BR-101, um pouco a norte de Paulo Lopes, poucos quilômetros acima do trevo da entrada de Garopaba. Ela estava sem olhos e sem lábios, e havia sinais claros de estrangulamento, que foi a provável causa da morte. O perito suspeitava, ou queria acreditar, que as mutilações no rosto foram feitas após o óbito da vítima, e as partes extirpadas não foram encontradas. Ela estava sem blusa, mas não foi confirmado se houve violência sexual. Havia também marcas abundantes de arrastamento, levando a crer que tinha sido assassinada longe dali, provavelmente num mato com vegetação densa e pedras, e então transportada até o local por uma ou mais pessoas que não eram capazes ou não quiseram se dar ao trabalho de carregá-la, que só puderam ou preferiram arrastá-la. A matéria tinha sido publicada 2 dias após a descoberta do corpo, e a fotografia mostrava a vítima coberta por um pequeno cobertor, ou pano de cor clara, deixando ver as mãos com os dedos dobrados, os pulsos e a parte dos braços erguidos ao lado da cabeça, lembrando um bebê no berço. Quando olha a foto, ele imagina num clarão o rosto da guria por baixo do cobertor, ou um pano como um daqueles flashbacks chocantes dos filmes de terror, e a imagem vislumbrada o perseguirá por alguns dias. Era descartada a possibilidade de que os olhos e os lábios tivessem sido comidos por um animal, ou algo assim, porque os ferimentos eram de incisão precisa, quase clínica, com objeto cortante. Ela havia dito aos pais que ia acampar com os amigos numa cachoeira da região, e os amigos de fato foram acampar, mas disseram que ela não apareceu na hora e local combinados para a saída, e eles foram sem ela. A polícia trabalhava com a hipótese de crime de vingança, mas salientava que ainda estava levantando dados e que tudo era possível. Essa era toda a informação trazida pela matéria. O jornal, datado de uma semana antes, foi encontrado em cima de um banco no vestiário da academia, como se alguém o tivesse esquecido dentro da mochila e dias depois se livrado do papel velho, sem ao menos se dar ao trabalho de colocá-lo no cesto de lixo. E ele acha estranho que ninguém na academia, nos restaurantes, nos bares, no posto telefônico, na praia, na escolinha de Pablo, que nem Dona Cecina, nem Renato, nem Dália, nem um vendedor do mercadinho ou os pescadores tenham comentado uma notícia tão hedionda. Algo que tinha acontecido tão perto da bela e feliz cidadezinha costeira em que moravam. Cidadezinha que já parece ter sido abandonada de vez pelos turistas, pelo menos até a temporada do próximo verão. E mais parece agora um parque de lojas fechadas e casas vazias. Quarteirões inteiros desertos, a não ser pela visita muito ocasional de um caseiro podando uma árvore. O esvaziamento fulminante da cidade, a chegada do frio para valer, o assassinato brutal de uma adolescente não muito longe dali, nada disso que lhe chama tanto a atenção parece ser digno de nota. Fala-se por aí que a pesca da tainha esse ano será uma catástrofe ainda pior do que ano passado, e a população em geral se preocupa em fazer render o dinheiro ganho com o comércio e o turismo de um verão que ficou para trás em definitivo, e já aparece uma memória longínqua. Um tempo em que os moradores locais haviam trabalhado tanto em meio a tanta gente vinda de fora, que mal tinham conseguido ver uns aos outros e conversar com os próprios amigos e familiares. Meses vividos menos como habitantes e mais como funcionários de um enorme pavilhão ocupado por um mega evento.
Comentam pelas ruas também uma eleição municipal que só ocorrerá em setembro. E de resto, se tem a impressão de que todo mundo espera apenas descansar e viver sem sobressaltos os dias frios e ensolarados em que nada acontecerá. Dizem que haverá tédio e tristeza na calmaria, e que o frio e a solidão ressuscitarão todos os fantasmas sazonais conhecidos, e também despertarão alguns desconhecidos. Mas falam disso como se ainda não fosse hora e houvesse tempo de sobra para se preparar.